sabe? Essa Vou testar a tá gravação gravando, para né? ver se funciona. Tá bom. Então, eu acho que esse círculo interno seria utilizado como seria utilizado por esse círculo, através dessa página, e um grupo, a comunidade em si teria que ter uma própria outra página que seria o orçamento declarado aqui, com transparência, para ambas, mas também um website que seja. E esse website aqui, no caso, ele também oferece cursos online que a comunidade pode oferecer e ter criar o círculo, o fluxo dessa moeda, né? Que tem esse fundo aqui. Então, acho que esses 3 sites aqui vão ser utilizados, cada um com seu uso adequado, né? E aí esse aqui é para articulação dos grupos de trabalho da articulação de agroecologia do Rio de Janeiro, e teria outro círculo para o Então, Fórum de Cultura. E aí, na verdade, esse círculo do Fórum de Cultura seria o Fórum de Cultura de Lumiar. E aí poderia ter para cada distrito de Nova Friburgo. E aí Nova Friburgo pode ter um onde está esse círculo que cuida dos fóruns distritais participam também. E aí você cria uma estrutura muito mais sólida e fidedigna, né, do que as políticas públicas que a gente vê hoje, entendeu? Então, assim, para a gente que está em Nova Friburgo criando e co-criando junto com a Secretaria do Poder Público a própria política pública de cultura. E a gente tem aí projetos de leis da lei do Paulo Gustavo incentivando a economia criativa e tudo mais. Nada impede que a gente crie essas ferramentas como formas legítimas de cocriação do poder público e social, junto com a secretaria e tudo mais, para utilizarem os seus mapeamentos, porque eles também têm um mapeamento local que eles podem inserir aqui. E aí, cada local tem a sua autonomia e a sua forma de se engajar, ao mesmo tempo que, enfim, é uma construção. E pode ser feita por qualquer coletivo, que aí não restringe, sabe? O grande problema da articulação social, acho que é porque os propósitos são evolutivos, e aí quando você reúne um coletivo, um círculo de trabalho que se vê trabalhando em prol de um processo, de uma meta, aquilo se desenvolve para outra meta, e aquele círculo de trabalho ele perde espaço, ou as pessoas não sabem como desenvolver isso estruturalmente, porque as ideias têm o seu foco, e é importante a gente focar nas ideias, ou nos projetos, e aí por isso que eu vejo importância nessa plataforma, porque uma grande dificuldade das pessoas, dos grupos de trabalho, por exemplo, as pessoas ficam procurando todos esses usos adequados, que eu digo, né, e se perdem, não se engajam por falta de buscar, né, a fundo, tem que se aprofundar para poder contribuir. E aí você tem aqui uma forma de contribuir, criar vários espaços de colaboração, enfim. Aí depende de... mas aí, então na Raifa é só a questão da votação, o esse como que é o nome desse último que você falou? O Kikochat, que é Kikochat, essa ferramenta aqui, isso, seria um portal, né? Kikochat. É a parte de organização dos ciclos, a Raifa é a parte de votação, o outro, o Open Collect, é a parte de orçamento, e esse aí é visual. Então, aí que tá. Aí eu estou ainda até estruturando isso, vendo como é que faz mais sentido exatamente para as pessoas entenderem melhor. Então, é importante. Ó, o Open Collective é o financiamento para coletivos. Eu botei em breve aqui. Aí o Pod, o que o Pod? Ele oferece esse website aqui. Fica com um link Pod aqui, enquanto eu não pago. E se eu pagar, eu ainda tenho uma aba de cursos que eu posso inserir aqui. Enfim,
E aí eu posso ser um website com plataforma de cursos que pode ser um website que seja divulgável para pessoas que não conhecem, porque se eu divulgar essa página aqui para a pessoa se engajar em todo o processo de grupo de trabalho, não faz sentido. Eu tenho que... Quer um open case? É um website, é para isso que funciona os websites hoje em dia, né? Um open case, pum. Quer contribuir, quer ser um guardião, pá. E aí, por isso que tem esse website. E pagando $400 por ano, a gente consegue... Dólares, se eu não me engano, não, é reais, desculpa, por ano. Não é tão caro assim. Ou $200 por ano, é isso. É R$ 1.000 por ano. Por dia. Para ter os cursos. E aí, ainda tem um Notion aqui, que ainda tá aqui, mas aí, dentro do meio disso tudo, assim, as coisas vão perdendo relevância mesmo, porque tá criado para o grupo de trabalho, seriam para os grupos mais focados de trabalho, porque tem o calendário aqui, mas aí necessita de ficar atualizando, né? Então é um processo assim que eu acho que faz muito mais sentido se organizar através desses grupos de trabalho aqui, porque um doc aqui ele já supre, assim, um grupo de trabalho focado né? Ele pode ser infinito, Doc. Então, aquela reunião, a gente conversou nisso, e a gente vai criar tal coisa. E o que está sendo criado pode estar aqui do lado, entendeu? Então, a gente pode ter a única ferramenta vendo o que está sendo criado e se engajando junto, escrevendo junto no mesmo doc. Enfim, isso, para mim, é melhor ainda do que o próprio Miro, porque o Miro infinito, aquilo se expande ao infinito e as pessoas não sabem como... se perdem na parada e não sabem onde achar a informação, entendeu? Porque é um mural infinito. Enfim, é legal que tenha, bacana para criar estrutura visual, mas, enfim, eu acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer. E aí, Isso. a Haifa, ela realmente ela cria esses acordos utilizando a moeda, ele cria a moeda, ele utiliza os acordos através de votação para você contratar pessoas, para você ser contratado. Então, ela lançar um projeto, ela ser paga por aquele projeto, que pode ser como se diz, um serviço, né? Como pagar a pessoa pela empreitada, né? E aí, ou então a pessoa pode oferecer uma função da organização que é fixa, fixa no sentido de que tem um ciclo também, né? A gente pode colocar esse ciclo, a organização, eles criaram esse modelo lá, que aí pode ter por ciclos. O importante é que ela se paga com a moeda, que permite ter votação para projetos, para quests, para funções, e aí ela cria esse pagamento on-chain, que aí não necessita que outra pessoa pague ela, coisa assim. Faz tudo on-chain, né? O que é isso? Seria que o contrato inteligente, aquela transação, ela fica no blockchain, ela fica registrada como uma troca e fica registrado. Ou então pode ser um acordo, ela pode criar aqueles acordos on-chain também, que é incorruptível. Tipo, isso aqui para a Secretaria de Cultura isso é inovação pura, sacou? Eles irem para esse sentido, que aí eles criam uma DAO, que seria a Secretaria com a legislação toda, oferecendo essa contratação para... Enfim, eu já estou me perdendo um pouco. Não, mas é que Mas ela é ferramenta, vou focar para isso que a gente está falando, para o uso da ferramenta adequada. Ela seria ferramenta para contratações do que a gente está oferecendo como serviço e como projeto para a organização, que seria esse ciclo, e a comunidade também utilizar desse token e tudo mais para como fazer projetos, as pessoas terem acesso, que aí você abre chance, depende só da forma das pessoas colocarem o seu projeto no aplicativo ou na plataforma, de 2 ou mais pessoas se reunirem e falarem, vamos criar um projeto aqui para nossa necessidade, para nossa dor local, que regenerar esse terreno que está aqui, recolher o lixo daqui da nossa cidade. Então, você escreve aquele projeto, você fala, você tem um básico, preciso de tanto, né, para fazer isso, e aí e por tanto tempo.
só precisa disso. Muito mais simples do que o edital que a gente vê aí, dificuldade burocrática que existe. Você faz isso, e você lança para o quê? Para a comunidade ver no aplicativo e votar sim ou não. E aí você tem o processo que o círculo interno ele define o, o quórum aqui na governança. Se você quer que o voto seja de 50% a favor e mais de 50% da comunidade votando para aquilo ser aprovado, e aquilo ser aprovado vai automaticamente a pessoa ser paga por tanto tempo, por tanta quantidade X que ela colocou no projeto. Então, é incorruptível, é um acordo on-chain, vira um on-chain. E aí, Automático. através da votação, E aí você define essas definições que ela é feita por essa organização interna, né, do círculo interno de âncora. E aí isso tudo é transparente à medida que a gente vai definindo aquilo que são as OS, que são o nosso sistema operacional. Todo mundo tem toda organização tem o seu sistema operacional, até mesmo uma ONG que não define isso, ou então uma empresa, ela tem o seu propósito, o modelo de governança, a sua estrutura, a sua estratégia, os seus recursos, a sua inovação, o seu fluxo de valores, a sua comunicação, o seu fluxo de informação, a sua participação, a sua maturação e a sua compensação. Eles colocaram esses OS para começar a definir e ter um círculo coeso, que aí você utiliza as ferramentas com esse processo, né? OS é o quê? É o sistema operacional. Ah, tá. Isso daí, por exemplo, é uma OS. Isso que você está E aí, falando. para você criar a DAO, especificamente, você tem que definir suas OS. Mas esse sistema operacional, ele é a plataforma XY ou Não, é para você ativar a DAO, para você ter bem definido e é sempre essa assim? DAO. É sempre esse padrão aí, estratégia, comunicação, compensação, são esses? Isso é o sistema Isso eles de preencher. colocaram aqui para facilitar, porque, na verdade, você vai criar uma plataforma que cria Vamos, um token, que vamos pode dizer que parear com o real, coisa assim, com o seu fundo, que se paga. É isso que importa. Você tem uma chance de criar uma votação interna para esse círculo, e aí o importante é que esse tenha o seu propósito, porque pode ser uma organização que crie produtos e pode ser uma organização que represente uma comunidade, então é bem amplo. Mas aí que tá, eu estou querendo reunir isso com a Secretaria de Cultura diretamente, porque lá que está o fundo, lá que está os editais, lá que vai abrir a chance de ter sabe, assim, de a gente não ter que fazer tudo duplicado, ou então separado. Você vai engajar o que eles estão buscando de se engajar com a comunidade, com o setor cultural, para pagar o setor cultural, que é aquilo que realmente quer afetar os distritos, a comunidade, com os recursos. Tem que ser pelo poder público, mas tem que ser pelo poder público que veja essa inovação sendo criada e que tenha círculos de trabalho sendo feitos junto com esse círculo de burocrático já constituído que a gente conhece. É o que eu estou querendo engajar aí para o próximo ano, que Plutão entra em Aquário e tudo vai mudar, tudo vai se e formar. dá para você receber, né? Aí você vai ser contratado aí também para fazer esse sistema também, né? Tomara. Então, essa é a ideia. Muito bom. Mas, sobre isso, o grande paradigma que está da gente construir coisas coletivamente é porque a gente colhe o fruto, um fruto que está ali. E aí, isso tudo que a gente está fazendo é para que ajude o indivíduo a colocar o seu projeto e ser votado rapidamente pela comunidade, e ser pago, criar novas formas de trabalho, inclusive. E aí muda toda a questão de como a gente as dificuldades de se reunir coletivamente e tudo mais. Então, isso é importante, criar essa narrativa, porque a narrativa tecnológica, da inovação tecnológica, é o primeiro passo que a gente está tendo, mas essa narrativa de propósito e tudo, ela é absorvida, sacou? Assim como a gente absorveu o Pixel ou qualquer nova tecnologia, sacou? E aí ela tem o seu propósito que é absorvido.
E aí é um grupo de trabalho focados, mas assim, as pessoas não conseguem se multiplicar para estar em todos os ciclos ou coisa assim. Ela tem que encontrar o seu ciclo onde ela consegue colocar o seu talento, a sua energia, que seja recurso, capital, qualquer coisa, que seja representada pelo propósito local, né? Então, assim, Vamos colocar então aí a trampos criativos aí na DAO e fazer todos eles. é isso que eu Justamente estou falando. Vamos, esse é o objetivo, cara. mas é você fazendo daí o processo tecnológico de engajamento para que ele se reverbere com o propósito coletivo, e aí eu fazendo daqui também. Mas é muito. Não tem, assim, eu tenho mil questões para resolver na narrativa que eu encontro aqui, sacou? E aí cada local vai ter a sua cocriação, que tem que ser feito coletivamente. Não adianta a gente criar essa ferramenta e falar assim, ó, vamos fazer assim, é interessante criar os pulsos, tal. Sim. Então, a gente tem os pulsos da lei do tempo, tudo. Estou lançando aí essa coisa do Tzolk'in ágil. A gente já Isso é pode. fantástico, porque Então, já pode as trazer pessoas. onda por onda. Tem os pulsares, tem toda aquela magia que a gente pode entregar, mas a gente já pode, já temos os núcleos também. Lá no núcleo de mídias e plataformas, é bem isso. É a gente usar tudo que é mídia, tudo que é plataforma, para bombar trampos criativos. Então a gente vai usar tanto da Web3 quanto da Web2. Você está trazendo tudo que é do Web3. Aí a gente vai também, a galera da Web2 lá para também fazer as coisas. Então a gente vai ter um site também convencional. E ao mesmo tempo, todas essas ferramentas é, paralelas, né? Então eu preciso muito que a gente entre lá no mídias e plataformas e abra essas sessões abertas aqui para poder fazer prático mesmo, colocar nós lá na rádio, entrar em todas elas e preenchendo, e a galera entendendo. O Zé também, que está lá no nosso triângulo lá de tech, é da hora, ele é uma pessoa que curte isso, vai ajudar bastante. O Douglas não pôde comparecer porque ele está doente mesmo, fisicamente, mas o Marcos também é um cara que vai gostar bastante de participar desses encontros lá em mídias e plataformas. Super tô dentro. Massa. Pô, gostei muito de conversar com ele. É massa. Então, a Fernanda deve estar. Vê se você consegue gravar também isso aí. Vamos ver se a gente não perde esse material. Vamos ver se a gente. Esse Jitsi aqui é a melhor ferramenta mesmo para usar. Esse aqui foi você também que trouxe. Para mim foi a que foi melhor. Ela é ótima. Eu gosto. Uhum. Mas, assim, o melhor é aquilo que as pessoas estão acostumadas e vão usar, sabe? Se para isso ter o Zoom, tu ter uma conta no Zoom, vai no Zoom, não tem o Zoom, é Jitsi, é um link rápido, as pessoas entrarem. Já vi dificuldade de pessoas entrarem aqui no Jitsi, então... Mas, assim, já viu os GIFs daqui? É muito maneiro. Olha lá, pô, posso botar qualquer GIF aqui, aparece na tela. Essa mãozinha Caramba, aqui. não sei quem fez fazer isso. Essa mãozinha aqui tem as reações. Aí você pode erguer a mão e baixar a mão aqui, né? Uhum. Ele não tinha isso no Jitsi, eles estão aprimorando. Aí você tem os GIF, todo GIF aqui. Aí eu posso colocar os GIF aparece na tela, assistir, isso é muito maneiro. Que aí interage, né? Tipo, eu tô aqui assim. Ah, tá. Mas, Beleza, mas assim, gente. É assim. Assim que eu tô a com vocês, viu? comunicação, Por amor. eu sempre tive essa questão, assim, porque no brasileiro, cara, WhatsApp, tu vai botar um outro link para a pessoa ter que entrar e fazer, já é um atrito do caramba. Então, as pessoas o tipo que utiliza o Zoom, né? Permite a gente estar aqui, a gente levantar a mão, fazer as reuniões acontecerem, mas as pessoas sentiam até dificuldade na próprio fórum cultural que a gente criou, porque a gente tentou estar se reunindo sempre, e aí não adianta estar se reunindo sempre. O importante é estar se reunindo propositalmente com pessoas que
o recurso maior são as pessoas, né? E aí você reúne grupos de trabalho, você vai reunir aquelas pessoas que estão focadas naquele assunto e tal. E aí você tem ferramentas não, metodologias, por exemplo, quando tem um assunto muito amplo para discutir localmente, você reúne um facilitador, aí tem tem 10 pessoas aqui. Você, para reunir você dá voz para todas essas 10 pessoas falar sobre vários assuntos, é muito cansativo. Aí você fala assim, pô, vamos ter reuniões, ou então cursos, mas aí eventos como esse, mas aí você pode reunir grupos de duas, três, quatro pessoas para falar sobre um assunto e trazer o resumo delas para o grupo. E aí você ter essa sensibilidade do grupo muito mais rápido do que seria uma reunião com todo mundo reunido, tentando ouvir todo mundo e tentando tirar consenso. Porque muitas vezes uma pessoa tem a solução, ela vai colocar a solução dela, vai ser ouvida mais ou menos por todo mundo, vai precisar estar falando sempre alguma coisa, mas ela é muito mais rico você criar troca dessa pessoa com outra, criar trocas de 3 pessoas reunidas, ela se ouve melhor, 4 pessoas reunidas, do que seria tivesse 15 pessoas aqui, eu teria que me apresentar, todo mundo se apresentar, ou fazer, e aí reunir, entendeu? É outras dinâmicas. E essas dinâmicas também são importantes assim, para o coletivo, e isso está dentro daquelas OS, que aí as pessoas tornam cientes do processo que elas podem fazer, e elas podem se inscrever mais facilmente para participar de um mapeamento daquilo que elas têm talento para ser, e participar de um grupo de trabalho focado naquele assunto, e quando é amplo, ter essas dinâmicas interativas, e a gente fazer isso presencialmente também aqui no nosso fórum local. Enfim, é isso que eu também estou estudando, tentando conectar isso para a nossa tecnologia, que não é só você oferecer ferramenta, é ter tudo isso. E aí você fala do sincronário. A gente só se baseou nos ciclos da Lua, porque, assim, isso já é bastante significativo. Mas você trazer o sincronário como para sincronizar os propósitos da organização, e você cria uma dinâmica muito maneira, eu acho. Eu quero fazer parte, tipo isso. Né? Sim. Pô, com certeza, é bem inovador, eu acho também, divertido, prático, né? E está em criação. Então, por isso que eu acho que os passos de fazer a gente começar, porque já estamos num pulso, né? Hoje é lua magnética, por exemplo. Lua magnética vermelha. A gente já está no pulso da unificação. Estamos aqui, então, unificando esse grupo. Só que dá para a gente fazer isso bem descentralizadamente, igual você falou, né? Dá para criar, inclusive, eu estou criando aqui as estruturas em triângulos, igual eu fiz com você, triângulo. Tem triângulo aqui, eu tenho triangulação com várias pessoas. Só que dá para vocês também fazerem as suas próprias triangulações. E Exato. aí a própria plataforma pode dar, né, essa possibilidade. Não sei se essa que você mostrou, alguma dessas, daria para criar essa brincadeira. Acho que é uma coisa bem específica, né? Porque imagina essas triangulações ocorrendo, a gente coloca, ela dá uma figura geométrica. E ela desce uma figura geométrica. Ia ser muito doido. Mas a gente pode Isso e aí você tem que transformar em dados. E aí tem o Kumo. Aí tem os APIs do Kumo, é interessante. Porque isso aí tem que ter um ciclo de trabalho tecnológico para que siga o processo, por exemplo, de mapeamento que a gente tem. Não é só oferecer o formulário para a pessoa preencher. Esse formulário está conectado com o Kumo, que é aí da representação visual e gráfica dos bancos de dados da organização, e você tem o Kumo, já entrou no não, Kumo.io? Você conhece o Kumo? não. O Mostra aí. Kumo, você conecta o banco de dados do formulário diretamente com o Kumo. O formulário ele vai vir no próprio site. Ele pode vir no próprio site, numa página e O tal, formulário, é. qualquer lugar. E aí a pessoa entrando, ela
ela tem essa mapeamento gráfico, assim, de conexões, fluido, bem fluido, de conexões. E aí você pode criar um assunto e a pessoa se conectar por aquele assunto e aí tudo ficar aqui representado aqui. O interessante é que a gente pode colocar o mapa do Kumo como mais uma aba aqui, entendeu? Da articulação toda, você coloca o Kumo aqui. E aqueles dados, você não precisa que todo mundo se cadastre nos dados, você pode colocar um API diretamente do formulário da organização em si. Mas aí precisa ter isso previamente feito para que a pessoa entre nessa plataforma, os dados dela já vai ser conectado com o Kumo, e aí tem dentro dessa plataforma a visualização daquilo que a pessoa se interessa e tudo mais. O que foi, pai? O que eu quis dizer com isso? É que, assim, todos esses ciclos eles já acontecem, né? Enquanto a gente está conversando aqui, tem outras 1000 pessoas falando não, em outras cidades sobre economia criativa, sobre o seu local, sobre como criar esse tipo de coisa, e todas elas buscando as suas soluções. A gente consegue só utilizar a tecnologia, a ferramenta, no momento e equalizar isso, né? Transformar isso em storytelling, narrativa, para engajar mais pessoas nesse mesmo propósito, seja localmente, ou a gente tem que fazer isso, essa primeira reunião, e está se reunindo e plantando os dados para que eles possam retornar como formas da gente estar se organizando com mais pessoas que pensam, que querem contribuir com aquela ideia, com aquela solução naquele local, qualquer coisa assim. A gente tem que estar plantando os dados para que as pessoas possam estar participando também com essas diferentes ferramentas. Faz Muito legal sentido? essa ideia de plantar os dados, meu, porque a gente até falava, né, na Diverso Mundo, onde criou o conceito lá daquele círculo de navegação polinizadora. Eu não tinha nem me sacado que é isso aí que você está falando, mano. Você tem que Não, plantar os a dados para gente a falava, pessoa poder a gente navegar. conversava. A gente saiu de um grupo do Sagrado Masculino, gente. Fernando e Leonardo estão ouvindo a gente. Também podem, assim, prazer. Ixi, tá E curtindo. aí, contar para vocês como foi que eu conheci o Beni. A gente estava saindo sincronado, no grupo sincronado, a gente estava falando sobre todo esse processo, tudo, né? E com a linguagem, nossa, era do tipo, vamos transformar recursos financeiros em recursos tangíveis. Mas daí as entrelinhas que surgiu e todo o engajamento que está surgindo, é esse plantar de dados que a gente está falando, né, Beni? As coisas já estão sendo plantadas, estão sendo. A gente está conseguindo perceber Isso. e conseguindo se reunir com novas propostas e vendo ferramentas adequadas. É, 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 e nasce sempre de um sonho, né? Nasce dessa essência que a gente, enfim, e mais outras 1000 pessoas estão plantando suas essências e transformando isso. Enfim, eu E também é não bom que consegui ser tenha os isso. navegantes, né? Para que essas Mas, essências, essas plantinhas, essas sementes, elas cresçam mesmo, né? Porque são sonhos, cada semente, cada pequeno sonho de alguém, né? Somando, somando, vai se transformar num sonho maior. E isso que é música, poesia, ferramenta cibernética, né? Possibilita isso muito fácil. Então, é sucesso total a gente colocar tudo, todas essas ferramentas, começar a usar. Nós estamos aqui no tom magnético da Lua, e o tom magnético da Lua é o fluidez. Então, tudo fluidez para onde, né? Um rio, uma caudalosa corrente, que é um propósito, indo por outros propósitos, fazendo os seus riachos e tal, e cada um tem a sua forma, a sua essência, mas vem desse único rio que vai para vários rios. E assim é a essência do universo, né? E estamos aqui reproduzindo, fractalizando isso. Eu acho que é só começar, né? Estamos aqui no magnético. Essa onda aqui vai dar esse pulsar. Qual vai ser o nosso pulsar? E temos 4 ondas para fazer isso, desse pulsar.
Por que 4? Porque esse castelo que a gente está aqui final, verde. Então são 52 dias. E aí acaba o verde e aí começa de novo. Vermelho, amarelo, desculpa, vermelho, branco, azul, amarelo e verde de novo. Então a gente vai passar por 260 dias e 52 dias a partir de agora, unificando a fluidez desse aprender gostoso, esse divertido, alegre, expansivo, e que aquilo que a gente faz em um lugar, todo trabalho que a gente faz em um lugar, vai servir para em outro lugar. Então é um trampo criativo e abundante. E aí ele já mostrou que a Raifa já pode colocar o dinheiro aí, né? Ele já atrela diretamente a uma carteira. Mas qual é o valor desse dinheiro? Nós mesmo pode criar então também. A gente já cria já que a nossa moeda, os nossos tokens e o papel vai fazer o contrato inteligente e vai ser pago. Esse processo que a gente tem para criar tudo até agora. E sabe que eu. Desculpa te interromper, Ben. Pode falar. Sabe o que eu acho interessante? É porque aí que tá. A comunicação, como ele se comunica, é que ela gera essa liga, né, de pertencimento, né? E aí, por exemplo, aqui em Lumiar, a gente teve eventos culturais incríveis a partir de mapeamento, a partir dessa vontade de se conectar com a comunidade, né? E aí a gente uniu o mapeamento, o Instagram para fazer os eventos da cidade aparecerem, mas aí que essa importância do fluxo de comunicação, porque aí o processo, depois que a gente se reuniu presencialmente, a gente reuniu todo mundo num grupo de WhatsApp. É legal, acontece, os projetos acontecem, a gente conversa bastante, a gente mantém vivo, né, os guardiões, marcando encontros e tudo mais. A gente também a gente consegue, com essas estruturas, que pessoas contribuam e aí torne mais fácil para ser descentralizado até mesmo todos os talentos, já não fica a tecnologia na mão de um programador e tudo mais, é tudo feito organizacionalmente com acesso, né? Tendo que para fornecer acesso. Então, aí eu encontrei essa plataforma que é o que eu estou configurando, eu imagino ela sendo uma forma de engajamento muito potente, porque ela não é só tipo aquilo que a gente já usa, que é uma sala de Zoom, que é um WhatsApp. O WhatsApp ele ainda pode ficar em paralelo muito facilmente, porque essa ferramenta ela pode conectar um documento que é compartilhado do Google, ou coisa assim, e ela mostra as pessoas que estão online, ela que tem uma interação assim mais viva mesmo, assim, sabe, do que um website, até mesmo que o Notion, que é uma ferramenta que dá para conectar, integrar sites. Ela também não é só integrar sites, ela também tem a sua interatividade, assim, porque ela é bem adaptável, inclusive, com um Excel que pode ser compartilhado pelo grupo, sabe? Pelo grupo que, né, não vai compartilhar e mudar deixar aberto, mas não significa que ele não seja, tem um processo de evolução daquilo. E o processo de evolução daquela ideia, ele é livre. E aí você faz com que um círculo que representa um local, coisa assim, tenha o seu acesso fácil, construído por grupos, enfim. Não sei se a Fernanda ficou curiosa, mas eu Só mais fico. uma coisa, Ben, desculpa, mas Uhum. só para passar mesmo, que é o que eu estava pensando no início, no contexto do trampo, os criativos, imagina aqui o sincronário, você sincronizar com o tempo, você vê aqui que o próximo ciclo é esse outro propósito. A gente vai trilhar esse ciclo, estamos trilhando esse propósito nesse ciclo, e você tem uma sala de Zoom de pessoas que estão compartilhando sobre tudo que vem a elas, naquilo que elas estão trabalhando. Aí você tem aqui uma sala de Zoom, então um Jitsi. Aí eu boto aqui o link do Jitsi aqui, ele vai direto, de repente, sacou? É Maravilha. só lançar aqui.
E aí você tem o sincronário aqui com grupos de trabalho, E dá com para diferentes jitsis, com diferentes salas de jitsi, grupos de trabalho no sentido de que a pessoa pode ir conversar, porque ela pode participar de ambos. Eu mudando para cá, a minha figurinha vai para lá, entendeu? E aí você tem pessoas que estão aqui e você sabe que estão acessadas nesse site, estão falando sobre aspectos sociais, estão falando sobre aspectos econômicos. Não importa, você pode criar qualquer um desses isso. assuntos ou grupos de trabalho, e aí Aham. você pode definir assuntos ou grupos de trabalho como diferentes apenas símbolos, que são também riquíssimos de A gente diversidade. fala, Dá para brincar sobre isso, dá para brincar bastante. Porque aí você une grupos de trabalho com esse símbolo aqui, ou então assuntos jurídicos em si com essa figura, e outros tantos. E aí você tem mas aí você pode com que neles também tenha o mesmo link de calendário ou coisa assim, para que a pessoa não tenha que sempre ficar mudando aqui. A pessoa pode estar também com o link do calendário ou o link da onda que estamos passando e tudo mais. e pode colocar onda aí? As ondas pode ficar aí, pode colocar o Qual tempo. site você acha que pode estar aqui, que já oferece esse sincronário, essa sincronização? Porque eu vou botar aqui o link. Eu acho que já dá Igual eu para botei no site aqui, ó. Igual eu botei aqui, calma aí, rapidinho. é, Tá vendo esse aqui? Eu criei um de mapeamento. Botei o ícone de globe. Tem vários outros ícones no banco de dados aqui. Estou querendo achar aqui, peraí. Vou achar aqui. Lista de HTML com. Pô, é tudo programável, cara. E no próprio Troncos Criativos tem programadores que eu estou precisando para fazer isso para os meus círculos aqui da região. Tipo, Trampo Criativo tem tudo. A gente tem tudo. já temos. Aí, como é que eu vou achar? Porque você tem, dentro daquele propósito, pessoas que adaptam essa ferramenta. Aí, ó, eu ia colocar os nossos grupos de interação estrutural dinâmica, que é esse daqui hoje, empreendedores de impacto, o GIED. Aí tem GIED de permacultura, tem esse aqui, empreendedores de impacto. Eles fazem parte do quê? Dos módulos transversais. Existem dois módulos, o módulo radial e o módulo transversal. Esse aqui é o módulo radial Economia do Presente. O módulo radial é aquele que vai seguindo todo o giro completo. Então, é o Então, né? preparando para começar, né? O módulo transversal são temas que vão se conectando e o módulo radial vai lá e pode conectar e criar um estudo. Então, esse é o desenho que está se formando e que a gente já pode já começar a desenhar, a colocar mesmo na prática operacional aí dessas ferramentas todas. O Tzolk'in Ágil fazer Não, já. então, colocar em prática é cada indivíduo com seu dom específico podendo contribuir. E eu sinto assim, você é uma pessoa que entende dessa linguagem, exatamente do propósito que está sendo discutido, e a sua realização, a sua criação, ela é absorvida de forma sem atritos, porque a gente se identifica emotivamente com o entendimento disso, né? E você pode falar isso espiritualmente ou qualquer outra linguagem, que aí você cria dinâmica para aquele grupo. E o que o mais importante é o grupo ele sentir parte daquele processo, e aí esse mesmo processo do que cada grupo aqui está constituído, como a necessidade de ter aqui um mapeamento ou não, e esse mapeamento ser dentro dos grupos, isso tudo pode ser é, é, contribuição do coletivo enfim, Eu acho que acho que por aí. já começou. Já começou. A gente está aqui num grupo.
e que a gente tem que fazer esse círculo que você tem aí, pode Sabe o que ser, eu não sei se proponho, vai ser o Ben? ciclo do Tzolk'in ágil em si, pode ser que seja um ciclo do Tzolk'in ágil, como só pode fazer um, a gente já faz o ciclo do Tzolk'in ágil. Sabe o que eu proponho para você, Ben? Ah, Participar desse evento vai ser em inglês, né? Mas eu vou participar e aí eu vou dar para ele uma lista, porque essa ferramenta aqui está fazendo um evento no próximo dia 16, que ele vai dar $1.000 grátis de crédito para criar os círculos. Então, mil, assim, é para aprender a criar, né? Esse aqui. ah, Mas aí o Marcos, ele vai participar, o Marcos faz parte do Trampos Criativos, ele vai participar e eu acho que aí é a oportunidade de criar o isso. círculo. Que dia isso cai? Daqui a 3 dias? Qual o Kim? Só uma curiosidade, assim. Então, daqui 3 dias Dia 16. hoje é magnético, lua, amanhã cachorro lunar, branco, 10 Oiê. macaco espectral, e então Não, macaco espectral. Não, é elétrico, né? O terceiro é elétrico. isso, elétrico. Aí, Oi, meu amor. e É macaco elétrico? daqui 2 dias é macaco elétrico. É depois Depois de amanhã. vem Agora, depois de amanhã vai ser noite. Não é humano macaco. resistente. Não, peraí. Dia 16, me fala. Deixa eu entrar aqui no aplicativo. O, hoje é lua vermelha magnética. Então, amanhã é cachorro lunar, Macaco elétrico. macaco elétrico. Então, no dia do macaco elétrico, o E Marcos vai estar lá. 16 vai ser humano autoexistente. Entendeu? Vai, Vai ser humano 16 ou 15? autoexistente. Humano autoexistente, então. Ele vai estar lá, o Marcos. Então, vai tomar forma Isso. o Kiko plataforma da Trampos Criativos, Kikochete, no Massa. dia 16. E aí o Marcos vai estar presente e a gente pode criar esse círculo junto com o próprio criador da plataforma, que é esse cara aqui, que vai estar no evento. Nossa, maravilha. Maravilha. Boa. Uma boa unificada agora, né? Então a gente já vai ter aí no humano autoexistente, que vai ser a gama 4, vai ser 4, quarto dia desse mês aqui, porque hoje é o começo da lua rítmica. Então tá sendo bastante fluidez mesmo, tá abrindo bastante fluidez. Legal. E tem mais. Tem mais porque aí a gente vê que círculo vai ser, né? Se vai ser o ciclo do Tzolk'in, se vai ser o ciclo da Trampos Criativos, a gente precisa decidir, porque a gente pode abrir e na Raifa, como é que funcionaria? Porque a pergunta que talvez a Fernanda também possa querer saber é como cria a moeda na Raifa, que eu possa pagar naquele contrato inteligente, e se lá a gente pode fazer como que a gente cria ali. Eu acho que lá é um bom lugar para fazer o trampos criativos direto. Por quê? Porque lá já quer dizer papéis diretamente, pagamento dos papéis, né, pelo contrato inteligente e votação de projetos, né, que são Sim. círculos ou projetos. Então, aí, sobre montar a DAO em si, é que entra a questão, porque qual a organização, ela vai fazer, como é que ela valoriza o seu token? Para poder se pagar, certo? Ela se paga com aquilo que ela valoriza, com seus, seja até mesmo criando a sua própria moeda, ela vai trocar a sua própria moeda dependendo somente entre as pessoas que aceitam essa moeda, ou aquele recurso, ou com um fundo
que ela crie, ou que seja financiado, né? Financiado por crowdpooling, por propósito, e aí esse token que a DAO cria, ela se paga. Mas o token ele pode estar pelo... a gente pode se pagar com o token e criar essa economia de se pagar de alguma forma com Excel. Isso pode ser uma coisa analógica, mas a ferramenta da Raifa ela possibilita que a gente faça tudo isso com a proposta sendo diretamente com várias ferramentas, né? Eu quero entrar aqui e logar para te mostrar. Legal. Dá para usar o Excel, dá para usar naquele que você falou mesmo, usa o Excel mesmo lá nos círculos, as pessoas dos círculos lá naquele outro programa que você mostrou, fazem lá, tokeniza e depois coloca... Exatamente. Isso, Coloca na Raifa isso para eles tirarem direto, para eles fazerem os cálculos. Eu já não sei como é que seria. Mano. É um processo assim de unir uma coisa muito boa, que é essa forma da gente se organizar descentralizadamente e infalivelmente, né? Mas Com a blockchain. como pegaria A essa gente nossa Raifa? A gente se paga exatamente por aquilo que todo mundo está fazendo coletivamente. Então, o apelo para estar construindo junto todo esse processo de valorização daquilo que a gente quer construir, isso é, assim, a chave para exatamente poder acessar recurso de todas as formas, daquilo que a gente tenha para contribuir com todo esse ciclo. E aí você cria uma próprio mercado, né, de serviços para serem trocados. E aí entra nessa questão, porque se você coloca a moeda para ser paga por essa organização, aquilo que vai ser votado, é o que vai dar valor para aquilo que vai ser consumido dentro daquele mercado também. Então, aquela gama de pessoas que participam do processo e que ganham com o processo, porque você precisa ter estratégia para que você não ultrapasse essa linha ao mesmo tempo que todo mundo pode contribuir, onde a pessoa recebe, ela tem que ser realmente algo valioso para aquele contexto da organização. Então, isso tem que ficar bem definido. Por isso, aquelas OSs, elas são todas importantes para que haja esse sense-making, que eu não sei definir em português, para que essa construção dentro da blockchain, que é o uso ali dos votos, ela vai ser disponibilizada num aplicativo, que é também a carteira daquele token. Legal, não precisa ser utilizável aquele token na mesma... a gente precisa ter tudo pronto ainda, mas tem que construir com propósito lá na base o serviço e ser disponibilizado, ser bem celebrado, sabe? Acho que é a palavra, assim, esse papel da celebração de cada passo. Então, essa sincronização que eu achei interessante, assim, é uma ferramenta muito boa para que a gente defina processos práticos unidos àquilo que a gente quer sonhar junto. E aí a gente coloca ali, tipo, dia 16 é um dia... Pô, caramba, olha que coincidência, é o dia da forma, de tomar forma, a gente vai estar fazendo isso. Mas não só isso, a gente também vai estar se comunicando, a gente também vai estar... Então, a gente encontra propósito em todos os dias para aquilo que a gente está fazendo. Isso que é a magia também de colocar esse propósito em sincronização entre duas ou mais pessoas que estejam reunidas. Então, o papel mais importante é criar espaços
onde isso aconteça. Esse propósito, eu fico viajando muito, bem. Fala todo. Mas porque assim, ó, essa base toda, por exemplo, seria a base do token, seria a nossa planilha, por exemplo, dos papéis que a gente criou. Como que se cria em si o token? Dentro da Hyphen possibilita isso acontecer? Sim, aqui, Diretamente ó, mesmo. processo que ele explica, eu vou te passar esse link aqui. Eu traduzi esse aqui, mas aí ele tem lá na Haifa, a própria Haifa é uma organização descentralizada. Eles utilizam a ferramenta para se desenvolver e eles oferecem um produto, que é a própria ferramenta. É bem inovador, né? Mas aí eles têm grupos que são votados na ferramenta e são papéis, pessoas que essas aqui são as propostas. Aqui, o que eles utilizam? O Discord como a ferramenta de comunicação deles para a votação. Então, ele coloca o link da votação. Ó. Oh, e aí, galera, olha só. Enviei uma nova proposta de assignment, de contratação. Por favor, votem em mim. Por quê? Ele precisa que essa votação só vai ser aceita se a configuração da Haifa tiver configurada, que pode ser mais de 50% da organização votar sim. Talvez no início de uma organização seja até 100% da organização tem que votar sim para que algo seja definido, ou 50%. Ou que aquela ação não precisa de votação nenhuma, isso é uma contribuição para a organização. Ou então é isso, a gente está trocando valores aqui intrinsecamente dentro de uma troca. Mas aí a organização ela toma forma quando esses processos de propósito, ou então a pessoa pode ser paga pelo serviço, pelo um projeto, e aí ela é votada por 100% da organização, ou então 20% da organização, que é o que a Haifa utiliza. E aí ele utiliza o Discord como uma ferramenta de comunicação e como comunicação no nível geral, não só de organização, autogestão, né? Então eles. E aí as ferramentas, assim como eles criam as ferramentas deles, aqui ó, o DHO em si, o GitHub, tudo os programadores fazem, inclusive aqui ao vivo, eu quando está tendo reunião deles, eu entro aqui e vejo os programadores trabalhar assim ao vivo, assim, em aberto, sabe, também. Uhum. E aí cada um tem pô, é bem amplo, porque tem necessidade de ser, né? Quais são o CITES Passaporte aqui, é a ferramenta que eles criaram para o CITES, né? A própria CITES é uma moeda que eles criaram, vendiam para investidores que queriam comprar a moeda, as pessoas compravam a moeda, porque acreditavam na causa, e pessoas participavam da comunidade da moeda. Ela tomou vida própria. Hoje em dia tem um Seeds Commons, que não é mais, a Haifa não vende mais a moeda. Agora quem vende a moeda é a própria DHO do Seeds, que ele como é um filho, né? Tipo, a Haifa teve que ter o seu processo de comunicação dentro da sua organização acontecer para que para que criasse uma moeda, e eles criaram moeda e foram utilizando ela como forma de pagar pela contribuição que as pessoas faziam na organização, e aí eles ganharam seeds também criando a ferramenta. E aí, hoje em dia, a venda do seeds é feita apenas pelo próprio seeds, só que o próprio seeds definiu que eles vão fazer um processo outro processo de abordagem, não é uma moeda global que vai ser adotada e votada num aplicativo global, que isso não é algo feito, a proposta, sabe, que é global, que é expandir a ferramenta,
ela foi votada para diversas iniciativas ao redor do mundo inteiro. E as pessoas distribuíam seeds e ganhavam também distribuindo o convite dos seeds. E aí quando eles lançaram a moeda para se parear com um valor de dólar, ela tinha o valor da moeda de seeds que tinha, né, no fluxo era de não sei quantos milhões e ela tinha isso pareado a $1 com dólar, né? Então tinha também pelo menos uma exchange que eles colocaram, essa exchange no Ethereum, que tinha os seeds e um fundo em dólar, que a pessoa precisa depositar em dólar para dar valor aos seeds, e a exchange é o quê? É o que possibilita a compra daquela moeda naquele valor e a venda daquela moeda naquele valor, ou seja, eu tenho certeza que eu tenho esse valor em dólar e esse valor em seeds para pagar qualquer venda que é feita, né? Por isso que é uma exchange, cria-se várias exchanges, porque tem o valor do fiat ali. Se não tivesse, não teria como ter o exchange. Por que eu estou dizendo isso? Porque o seeds ele chegou a ter uma exchange no valor de $1 e eles lançaram a exchange ao vivo, ou seja, público, e aí teve grandes vendas do seeds, inclusive pelos programadores que já recebiam por esses seeds, eles queriam ser pagos por todo o trabalho que eles faziam. E aí eles conseguiram se pagar, e ao mesmo tempo que pessoas que estavam contribuem com a comunidade podem vender os seus seeds por dólar. E aí, mas o que acontece é que o dólar foi para 0, a exchange em si, ela se foi porque as pessoas mais venderam do que compraram a partir desse momento. E aí foi que, né, houve a sacada, porque não tem como criar uma exchange no valor que isso vai corresponder ao uso local, que é o propósito dos seeds. É o uso local das comunidades. As comunidades estão utilizando seeds e elas querem utilizar os seeds, um token, que seria para utilizar pela sua troca, e aquela troca tem um valor, e não tem como ser uma exchange global. Então, é muito simples hoje na blockchain, porque não importa mais qual blockchain você vai usar, o Cosmos vai unificar tudo isso em stake e tudo mais, é bem assim, mas a Telos, eles podem criar um token local. E aí essa nova proposta do CITES é ter 3 camadas, uma local, uma regional e outra global. E aí essa global seria mais no sentido assim, fluida, né? Mais volátil, e o token local tem que ser criado pela localidade por essas OS, que aí você tem a ferramenta sendo desenvolvida junto com a sua cultura local, junto com que você precisa se organizar realmente localmente e criar o seu token local. Então, eles têm o Seeds Rainbow, que é criou-se assim, o Rainbow Seeds, que são diferentes seeds que utilizam esse mesmo aplicativo que os seeds utilizavam. Então, eles só adaptam um aplicativo para você instalar isso, para botar no Google, custa o quê? R$100 para você botar para sempre um aplicativo no Google hoje em dia. Então, é simples. É R$1.000, eu acho, não sei. Não, é R$100, não sei. R$100. E aí, você tem o open source, esse aplicativo do Seeds Wallet, que esses programadores criaram, Seeds Passaporte ou coisa assim. Então, aí o token ele fica sendo utilizado nesse aplicativo do Seeds Wallet, que hoje em dia só existe o Seeds Wallet. Eles estão nesse primeiro processo de lançar esses tokens para comunidades utilizarem. Acontece que se a gente fosse usar porque eu estou bem por dentro da parada, porque eu não estou vendo, na própria comunidade do Seeds Global, tem organizações que já fizeram o token e estão utilizando. Vou mostrar aqui para você. Quem está utilizando
E nós, se fosse fazer a gente tem que fazer o token, a gente tem como fazer o token ou só fazer a moeda, e o Leonardo falou aí que quer criar a moeda. E nós também, então pode ser a nossa moeda. Então, a gente pode ter que fazer uma moeda do começo ou ou antes tem que pegar essas camadas que você falou, por exemplo, antes de ser local, eu vou me conecto com essa regional ou a global. A global é a CIDS ou não? Ou tem outras globais também? Você falou que ia mostrar uma aí, que é um dos tokens, porque é o que eu estou tentando entender, que até agora eu estava entendendo, é uma moeda global, CIDS. Ah, você está falando alguma coisa ou não? Não, né? Não estou ouvindo. Só uma dúvida, João, você está falando alguma coisa ou não? Falhou do nada o seu som. Que brisa, mano. E o Leonardo também tá com exatamente esse mesmo problema. Por isso que ele não tá falando nada. Aí tá. Então é isso. Vou até parar de gravar aqui. Não, vamos ver. Tá me vendo? Ah, agora voltou, é? O que esse negócio aconteceu? Não Porque, sei, foi. porque o Leonardo tá com esse mesmo problema. Então, vai e volta. Mas ele já É fez só isso dar um várias F5. vezes. Ele tá com isso desde o começo. O problema dele é mais, o buraco dele é mais embaixo. Tá. Pô, então, tenta reiniciar. Bom, mas agora a gente está aqui, vai também, já vamos aqui para quase para o final. A live aconteceu, né, sincronizadamente, tipo, chegou uma super live aí falando sobre qual seria o nome dessa live, João, que saiu. É, hum, não sei, Depois, é a noite? Sonho? Noite é do sonho, né? Hoje eu conversei com o Marcos antes de entrar nessa sala, que é aham, um noite Gala, galáctico. sim, E aí eu nem sabia que hoje era dia de noite magnética. Lua, Então fica aí a magnetização dos sonhos. não, Lua magnética, Lua, é Lua. Então isso, Lua é desafio. é Lua Lua, é o meu guia. Eu sou Terra. você é Terra ressonante, então você é Lua ressonante. Hum, E aí você veio, entrou, vai sair o nome aí da live mais pra frente. A gente vai ver qual que é que vai ser, mas bom, vai ser sobre X, vai surgir um nome no finalzinho, porque ainda estamos aqui falando ainda é moeda. das moedas, né? Das moedas globais, regionais, locais, como se cria uma local, se ela se relaciona com outras, quantas tem. Aí você lembrou de uma que você ia mostrar, que você ia mostrar. E vai mostrar agora pra gente. E saiu a live, cara. Da hora. Porque, por que que acontece que eu tô te falando isso, João? Porque é de terça-feira. Hum, Toda terça, às 8 horas da noite, a gente vai ter alguém convidado, que vai estar uhum. no tema, e a gente vai fazer, vai lançar lá no canal da Trampos Criativos, do YouTube. Então, aqui pelo Jitsi mesmo, que a gente fez isso da última vez que veio o Vini falar aqui do Pega Visão, que inclusive tem esse detalhezinho, antes de a gente ir embora, né?
Se a gente fazer um aqui, a gente tem duas bolsas. A gente só precisa pagar R$ 100 para ele e a gente teria já duas. Duas pessoas para ir e fazer. A gente pode pegar, tentar fazer até duas para quatro, para ser, para quatro, peraí, paga duas, então ganha mais quatro bolsas. Então seria 6 pessoas conseguiria ir da Diverso Mundo com duas pagantes, entendeu? E aí esses dois pagantes a gente divide e rateia com quem pode. Seria uma opção que a gente tem para fazer, para conseguir pegar esse pega visão aí que vai até janeiro, fevereiro, março, abril, até abril. E aí vai ter várias pessoas de internacional, várias pessoas e tal. É interessante ter essas 6 pessoas aí. O Zé tem interesse? O Zé tem interesse, que é bom de estar. Eu, o João, Então, bem, o Thiago. eu acho que esse pega a visão é o espaço, que é onde vai estar essa energia, né? Então, é essas ideias todas ser absorvida por essa galera toda, o Vini sabe, é bem nessa proposta, ativar as biorregiões e a gente criar um círculo onde isso seja visível a nível interlocal. Já é local, já é inter, já é local, já é global, e é inter também, só falta Inter, extraterrestre. interglocal. É isso aí. Interglocal. Mas então, você quer mostrar para nós aí aquela opção das moedas, de como criar? Sim, deixa eu pegar aqui. Achei. Então, aqui tem um formulário, tá vendo aí? Aham. Você vai assinar, você tem que ter o contato com um desses programadores da Haifa para Legal. ele te incluir e te guiar. Ele vai ser a pessoa ali, porque isso é tão, assim, significativo que precisa, né? Não é assim, tipo, vou criar uma DAO, eles criam uma ferramenta, te entregam uma ferramenta tão potente que aí, se o da DAO tá, enfim, tudo tá em inglês, né? E aí, se é alfa participante e tal, esse aqui ele vai te guiar, por esse aqui. E aí você pode colocar, você precisa dar o nome da organização, logo, tipo de organização, se é uma âncora, ela cria outras DAOs também, um ecossistema de DAO, standalone, enfim, você vai definir aqui, mas é só uma definição prévia. O seu site, a sua localização, país e o número de pessoas, propósito da organização, se está no pré-protótipo, se já tem um protótipo, se está testando, se está vendendo produto, serviço, se está sendo um balanço financial de um estado, um balanço estabilizado já, algo assim. Se tem o trabalho capital, está sendo por trabalho voluntário, capital financiado, capital de investimento, de alianças e campanhas de vendas em si ou de outra forma. Acordos são feitos de forma verbal, por documentos, off-chain software, ou on-chain software, ou outros igual. Quais são os modelos que a sua organização se sente atraída para... qual tipo de organização, né? De modelo de governança centralizado, hierárquico, cooperativo, através de empregatício, ou sociocrático, através de consentimentos, né? Isso. Holocrático, processo, né? Driving pelo processo, e todos esses processos, enfim, eu só posso marcar um aqui, mas, enfim, é o que mais se sente skill-based, self-managed, community, de comunidade, democrático, ou self-organized chaotic. Eu não conheço esse aqui, não, nunca estudei. Mas
enfim. E outra forma, aí você bota sincronado, Nos- sincronização galáctica, tipo isso. Nosférica, autogestão nosférica. Sincronização galáctica. Oi? NO2. Nosférica. Nosférico. Isso. Aí, eu NO2. apoio. Eu apoio. Enfim. Aí, Isso tudo é para porque fazer a você moeda. A moeda tem que ter todas local, essas informações para ela existir. Aliás, o token. e aí, e aí vamos lá. Uhum. Quais as formas? Why do you want to use? Porque você deseja usar uma DAO, né? Seja para criar os acordos da organização, para manejar os acordos da organização, para pagar e criar orçamento, para projetos e missões, para testar produtos. Talvez não. Para fazer a descentralização das decisões, para criar contabilidade da contribuição, explorar o cripto e a tokenomia, meio, né, assim, pode não ser, pode ser. Streamline organizational process, para manter um processo de stream dos processos da organização, ou seja, atualizar os processos da organização, que é um streamline, para incubar e lançar outras DAOs. Pode ser também. Aí você, no caso, aqui colocaria uma DAO âncora. Isso daí é para começar a fazer, quando a gente for fazer, vai estar fazendo de verdade a trampos criativos, a gente vai entrar aí. Ou não? Não entendi isso. Também. Quando a gente for fazer mesmo uma organização, você só está colocando a moeda ou a organização uma organização que vai ser a DAO em si? Eu estou criando a organização. A DAO. A organização vai criar um token para ela. Tá. Aí vai criar o Qual token. o nome do token? Não sei. Não, a gente, quando for fazer mesmo da Trampos Criativos, a gente vai reunir o grupo lá de mídia e a gente faz. Sim. E aí Aqui é tem que ter o nome do token. Aí a gente vai criar o nome do token. Beleza. E aí você precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, cada uma delas criando uma conta no Telos, super simples. Você cria uma conta no Seeds, no aplicativo do Seeds Wallet, você cria uma conta no Telos. Ou eu acho que no Telos é outro processo. Eu não sei. Eu tenho uma conta no Telos, eu criei. Eu acho que, enfim, você tem que ter essas pessoas aqui, que é um círculo, pelo menos, de criação, né? Do token, da organização, utilizando esse token, porque o processo é descentralizado, não importa, tá entendendo? E aí vai. A configuração, né, é que você define, esse círculo está com a missão, né, de levar à frente a todas as transformações e as configurações. E aí que ele pede para que você tenha essas respostas claras aqui também. Você tem uma visão clara, você tem um propósito já colocado, você tá, quão longe você já foi, aí você bota tudo isso que você vai criando. Se você conhece o processo da DAO, se conhece, aí você se coloca, se concorda, se você realmente concorda. Então, sendo bem sincero com esse processo aqui, para realmente saber suas fraquezas, para que a pessoa, né, que ele te conduz. Aí você tem aqui um link para cada resposta dessa aqui, da organização, que são as OS. Aí você depois tem um checklist aqui, que te ajuda, né? Você escreveu, todo esse checklist aqui, você precisa, esse checklist aqui que ele pede, que aí quando esse aqui é no final, assim, o que você usa para preencher esse processo aqui.
Ai, calma. Ó, chegou o descovador. Olha o descovador de Lumiar aí. Vai lá atender o ET. Se for do mal, não deixa entrar. Não, era Tony, o outro cachorro. Se assustou. Que da hora. Aí, é isso que é a parada. Eu tô fazendo com o Alex. Eu conheço o Francis, conheço o Joaquim, conheço o Justin, Tem que ter um conheço desses aí. o Pedro. Hã? Tem que ter alguém para te indicar para entrar na Raifa, senão não vai. Porque o cara não vai só preencher isso aqui. Ele precisa ser o cara que vai configurar isso na on-chain e configurar tudo isso para ser usado dessa forma e você ter esse dossiê, né? É um processo de organização que exige comprometimento mesmo. Pode crer. Aí tem que ser você mesmo, não tem jeito. Tem que ser você e tem que fazer isso. Então, eu já estou nesse processo, né? E aí, com o fórum, com a nossa moeda de Lumiar, também é um processo que eu quero engajar num processo oportuno. Eu queria até saber que dia cai esse solstício desse ano, que a gente vai ter uma reunião, e aí vai ser reunião com as pessoas daqui, né? E aí eu acho que o maior recurso que a gente tem é isso, são as pessoas que estão cientes da criação da moeda. E aí você né, utilizar isso com mais amplitude depende dessa interação, engajamento, porque o que animou ele a estar junto comigo e criar essa moeda foi ele ver que tem um chão percorrido dessa organização, né, todo esse processo de criação, até uma visão gráfica disso, e ter o propósito definido, e ter grupos de trabalho, e ter um mercado informal sobre isso, qualquer isso ganha ponto para que isso se expanda. E aí, as meios de comunicação que têm engajamento, né, eu tenho aqui, participo aqui desses grupos, o Trump que participa desses grupos, então estruturar isso, que são essas estruturações que você vai ter esse link ali no Miro, ou então eu posso colocar o link para a nossa estratégia, eu tenho que criar isso ainda para a nossa organização, então é uma estratégia que a gente está em construção. Da hora. Aí, então, você primeiro vai fazer uma moeda biorregional. Aí, para o fórum, que vai variar uma moeda local, melhor dizendo. Uma moeda local aí para... Isso. E aí a moeda local, ela já vem com uma pegada, porque esse processo de comunicação já vai ser utilizado, inclusive, pela própria Secretaria de Cultura também. Se Deus quiser, os caras abrir a cabeça e falar assim, uau, vamos fazer dessa forma, porque é isso que eu estou te falando, depende do ciclo que cria com o propósito, e o ciclo da Secretaria de Cultura representa, de fato, essa região inteira. E aí você faz isso distritalmente, a gente pode começar com o Lumiar de maneira informal, assim como a gente começou o mapeamento. O mapeamento é só o quê? Criar dados, e aí o que é o fórum, eles criaram agora um fórum para criar um mapeamento para ajudar eles a conseguir contratar os artistas locais, porque eles têm editais que paguem, porque esse mapeamento para o artista local é muito melhor, inclusive, do que é mais significativo do que participar do mapeamento que a gente mesmo criou, porque é um mapeamento da onde tem um fluxo de dinheiro já sendo distribuído e querendo uma forma de ser distribuído. E aí une assim, toda a parada, entendeu? E aí, um processo desse que é interativo dessa forma para os círculos, ele cria o quê? Legitimidade on-chain, blockchain, para que aquele recurso seja transformado numa moeda social. Então, é isso que eu quero mostrar para o secretário de Cultura, para a Secretaria de Tecnologia e Inovação, porque
enquanto isso, estão boiando. De Então, fato, vai estão ser a boiando. partir dessa junção aí com o poder público que você vai criar essa organização. Você não criou ainda, você não. É porque a própria fórum local que a gente criou, o que a gente criou aqui, é algo que, que representa a comissão de cultura para cada setorial. O fórum de cultura que a gente criou são artistas locais que se organizaram em grupos de trabalho específicos da sua área. Então, o que a gente fez é aquilo que a Secretaria de Cultura não estava fazendo. A partir do momento que eles começam a fazer, por que a gente vai fazer separado? A gente vai fazer representando o nosso distrito melhor ainda, porque a gente tem essa base de uma Secretaria de Cultura que faz o seu papel de burocracia e de editais e que fornece os editais para a nossa organização local participar. Então, não importa de onde venha a fonte ou qualquer o recurso, o que importa é essa comunicação e troca ser feita com as ferramentas de comunicação, com esses espaços de comunicação. Então, a gente cria esse espaço, com o fórum ele propõe esses espaços serem feitos. E a ferramenta de se pagar é que eu quero fazer isso distritalmente também, para que proximamente o próprio secretário fale, pô, se a gente utilizar essa ferramenta vai ser muito mais fácil para a gente gerir, entendeu? Isso tudo se baseia nisso. O fluxo de dinheiro vai existir. O que a secretaria faz hoje em dia? Ela monetiza o que ela faz, que é criar evento, que é criar cultura, para poder dar sentido e poder prestar conta e a Câmara lá aprovar, porque isso lá está sendo discutido se isso realmente vale. Então, se a gente quer ter discussões que valem na nossa política, a gente precisa fazer isso desde distritalmente e mostrar o valor do que a gente está fazendo. E aí, a forma de DAO é que assim, a gente não tem como parar isso, sacou? Sim, com certeza. É uma ferramenta de uma blockchain que permite que qualquer pessoa tenha a sua carteira e seja autônomo. E aí, eu acho que a mudança de paradigma vai vir de uma forma de uma avalanche, porque tem aquela reação, aquele efeito que se chama. Saiu o seu som. Saiu de novo o seu som. Que coisa. Fala. Quando você tem 20% de pessoas que. Quando você tem 2% para 10, demora um tempo. Mas de 10 para 20, daqui de 20 para 90% das pessoas que estão utilizando uma ferramenta que tem o seu propósito, é um degrau que é percorrido mais facilmente, entendeu? De forma de engajamento, ou coisa assim, ou coisas que essa mentalidade que vê assim problematização, então que não é uma mentalidade abundante, né? Ela vai nessa, mas é uma ferramenta, é muito complexa, coisa assim. E para essas questões, o problema não existe porque ele é amplificado, né? Noosfericamente mesmo. Eu vou compartilhar tudo aqui de novo. Vou parar um pouco aqui a gravação, é para ver se deixa ela aqui para depois eu